Então, pessoal, todo mundo aqui que já jogou Final Security Breach ou já viu algum youtuber jogando esse jogo, já deve ter visto e pensado como que o Sun se transforma no Moon. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui e explicar a minha teoria sobre como o Sun se transforma no Moon, o Moon se transforma no Moon. Sei lá, como você preferir falar. Então, a teoria minha é que, chegando direto ao ponto, né? A teoria é que o Moon e o Sun e o Moon, eles são o mesmo animatrônico. O que muda é que quando o Sun, ele fica exposto à luz, ele capta aquela luz, vamos dizer assim. Você já ter visto alguma vez algum brinquedo, alguma coisa do tipo que acaba pegando luz do sol ou da lâmpada que tem na tua casa aí, e quando você põe ele no escuro, ele começa a brilhar. Então, o que eu resolvi criar de teoria é que a mesma coisa acontece com o Moon e o Sun. Por quê? Quando o Moon, ele... Não, quando o Sun, ele tá exposto à luz, ele tá recebendo aquela luz e armazenando ela no metal dele. Pra uma empresa que tem milhões, igual a Fazbear, não deve ser pouca coisa, né? Então, acontece que, ó, o Moon, ele só vem depois que o Sun fica um tempinho sem receber eletricidade. Então, o metal que antes era laranja, amarelo, como você preferir deduzir aí, ele vira branco e preto. E sabe aquelas coisinhas apontadas que tem em volta da cabeça do Sun, para representar a lua, o sol? Então, aquilo é muito fácil de explicar como que aquilo sai, porque ele só, aqueles pontiaguinhos, né, aquele triângulozinho, ele só deve entrar dentro da cabeça do Sun. Não deve ser muito difícil fazer isso. Daí, depois que eles entram dentro da cabeça do Sun, praticamente eles dão espaço para uma pequena... Um pequeno gancho de metal, eu não sei como é que eu vou explicar isso. Como se fosse um... Sei lá, alguma coisa que fosse metálica, tipo uma mola. E essa mola que eu tô tentando explicar, ela leva a touquinha do Sun na cabeça dele. Pra uma empresa que deve ter milhões, que nem eu já disse, não deve ser coisa muito difícil. Então acontece que é isso. E por que que o Sun tem uns olhos vermelhos? Aí eu vou explicar, né? Porque quando o vírus da Vayne, o Glitch Trap, como você preferir falar, foi atingir os animatrônicos, o que tava no comando era o Sun. Ele que tava no comando do animatrônico, não era Não, não era o Sun, era o Moon. Falando até errado aqui. Tá, eu não tenho nenhum papel aqui pra eu memorizar o que era pra falar, Então, acontece que daí, quando o vírus foi atingir, o Sun tava... Não, cacete. O Moon tava no controle. Daí o vírus atingiu ele, e não o Sun. Então, por isso que ele tem os olhos vermelhos, abrilhantadores, que você vê no meio do escuro. Ele tem os olhos por culpa disso. Por culpa do vírus do Glitch Trap. Então, dá pra deduzir um pouco, né? Porque em alguma nota que tinha no jogo, eu não sei se vou conseguir uma imagem dela aí, mas ela diz que, ó, o Moon, ele acabou traumatizando uma criança, que ela não conseguia dormir nem com a luz acesa, nem com a luz apagada. Então, é por causa do vírus do Glitch Trap. E, pra vocês que não sabem, eu vi uma teoria de um canal aí que eu vou deixar na descrição, aí. Ele falou que os animatrônicos, eles fazem exatamente o contrário da programação deles com esse vírus. Então, praticamente, o Montgomery era pra ele ser calmo, não? Tipo, como até o jogo dele o minigame dele é um golfe, um jogo que precisa de atenção, calma, paciência, as coisas. Então, o Montgomery, ele tá fazendo exatamente o contrário da programação dele. Ele era pra ser calmo, ter paciência, as coisas. Não, ele tá destruindo. Ele destrói até o próprio quarto dele, cara. Lá que tem uma nota que diz lá, no início do jogo você até vê isso. Então, dá pra deduzir um pouco. Porque o Moon, ele era pra ajudar as crianças a dormir. Tipo, você tem que dormir, senão você não vai poder brincar com o Sun amanhã, entendeu? É isso.
Daí, acaba meio que... É isso a história, praticamente. E a transformação do mundo pro Sun e pro Moon não é muito difícil, é só a coloração do metal que muda e a cabeça dele também. E vamos dizer assim, eu vou dar mais um exemplo. Eu vou pôr uma imagem de um chip aí na tela, um cérebro, sei lá. Vamos dizer, metade do cérebro tá programado pra uma personalidade do Sun. E a outra tá programada pro do Moon. Quando o animatrônico tá sendo exposto à luz, a programação que tá ativa é a do Sun. Quando ele não tá sendo exposto à luz, a programação que toma conta é a programação do Moon, cara. Inicialmente não era pro Sun e o Moon, quer dizer, ser daquele tipo. Era pra ele só ajudar as crianças a dormir. Agora ele tá traumatizando criança, é isso. Então dá pra ter uma ideia da história, assim. Mas vamos ter que precisar mais um pouco de teoria sobre glitch trap, essas coisas. Vayne. Tá. E agora, por que que o Sun tem medo do Moon? Porque o Sun percebeu que tem alguma coisa errada com a outra personalidade dele, o Moon. Ele sabe que tem alguma coisa errada, então ele tem medo do Sun. Não, ele tem medo do Moon. Por exemplo, o Sun já deve ter visto que o Moon traumatizou uma criança de tal maneira. Então, o Sun deve ter medo dele por causa disso, porque ele sabe do que o irmão dele, entre aspas, né, pode fazer. Como quando ele pega o Gregory, ele literalmente mata o Gregory do coração, entendeu? Então é isso. O vírus do Glitch Trap mexeu com a programação desses robôs aí, animatrônicos, como você prefere falar. Essa é a teoria que eu criei. Eu não vi nenhum canal do YouTube, só um pouco do linkzinho, eu não sei falar direito o nome do YouTube lá. Só eu peguei um pouco da teoria dele, assim, pra fazer a minha, entendeu? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que... Eu vou postar esse vídeo só de noite. Talvez hoje também, né? Então, eu vou indo porque eu tenho que me aprontar pra ir pra escola e... Falou!